para que Deus fale primeiro conosco e use teu servo poderosamente. Pai, nós nessa noite te agradecemos por teu filho, por ele estar aqui conosco para compartilhar a tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Usa-o poderosamente no poder do teu Espírito Santo. Fale conosco, Senhor, que ele seja a boca do Senhor, que ele fale profeticamente, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Paz de Cristo, irmãos. Você pode tomar seu assento, porque é alegria poder estar aqui novamente com vocês, na Rede de Homens. Obrigado, Sandro, todos os amigos queridos que a gente tem aqui. Hoje veio comigo o meu irmão, Renato, me abençoou com a companhia dele. E eu quero, com a graça de Deus, convidar você para a gente ler um texto da Palavra de Deus que o Senhor trouxe ao meu coração para essa noite. Se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 27. Provérbios 27, versículo de número 10. Provérbios 27 e o verso de número 10. Eu quero meditar com você apenas nesse verso, Provérbios 27 e 10. A palavra do Senhor diz assim: não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não entre na casa do seu irmão no dia da sua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Eu vou ler novamente. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não entre na casa do seu irmão no dia da sua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus queridos, esse texto que a gente acabou de ler faz parte dessa porção desse livro bíblico que é o livro de Provérbios, onde nós temos conselhos de sabedoria da palavra de Deus. E na perspectiva bíblica, a sabedoria ela não tem os contornos que muitas vezes a gente vê representado, principalmente na ficção. Quando se pensa num sábio, há muitos filmes que retratam uma figura meio esquisita, um cara no alto de uma montanha, com uma aparência meio desgrenhada, inacessível, com respostas que são profundas, ininteligíveis, complexas. A Bíblia, quando fala da perspectiva da sabedoria, fala dessa capacitação que vem da parte de Deus, para que a gente tome decisões corretas e viva a nossa vida de forma que possa agradá-lo. Então, não tem a ver com filosofias que mais trazem perguntas do que respostas. Tem a ver com encontrar em Deus a forma correta de viver, a fim de que a gente cumpra o seu propósito. Nesse texto que a gente acabou de ler, o sábio Salomão, inspirado por Deus, ele vai tratar de uma temática que é desafiadora e que a gente precisa, como qualquer outra área da vida, mas nessa de forma muito séria, buscar orientação da parte de Deus para como lidar com ela. A temática do verso que a gente leu é a temática dos relacionamentos. Viver ou desenvolver relacionamentos é uma ideia de Deus. A Bíblia afirma para nós de forma categórica que viver sozinho até é possível, mas não é bom. E foi Deus que disse isso. Foi o Criador que, após ter feito o ser humano, fazendo a avaliação da sua criação, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Viver sozinho é possível, mas não é bom, e foi Deus que disse. Mas ao mesmo tempo, viver em relacionamento é desafiador. E algumas das crises que nós enfrentamos na nossa vida têm a ver com relacionamentos. É possível que alguns dos que entraram aqui hoje, quando dobraram os joelhos aqui, o motivo pelo qual nós clamamos a Deus de forma intensa foi por conta das nossas relações. Dificuldades que nós enfrentamos no nosso casamento, na nossa relação com os nossos filhos, com os nossos colaboradores e em outras dimensões nas quais a gente se relaciona. Aqui nesse pequeno verso, o sábio Salomão ele fala para nós sobre 4 níveis de relacionamento. Ele diz assim: não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entre na casa do teu irmão, e melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Salomão fala sobre o pai, ou melhor, sobre o amigo. Salomão fala sobre o amigo do pai. Salomão fala sobre o irmão. E Salomão fala sobre vizinho. 4 níveis de relacionamento.
Ele fala, em primeiro lugar, sobre relacionamento por escolha. O teu amigo. Amigo, relação por escolha. Ele fala por relacionamento que eu chamaria por adesão. Ele fala que o meu pai tem os amigos dele, e tem uma forma correta de eu me relacionar com ele. Salomão fala de relacionamento por parentesco. Ele fala do irmão consanguíneo. E Salomão fala do relacionamento por proximidade. Ele fala do vizinho. E eu quero, dentro do tempo que eu tenho, convidar vocês para a gente olhar quais são os conselhos desse homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, sobre como a gente deve lidar com essas relações na perspectiva de vivermos bem e cumprir o propósito de Deus para nós. Primeiro relacionamento que Salomão fala, ele diz assim, se você puder, repita comigo, por favor, não abandones. Pode ser melhor, me ajuda aí, diga, não abandones o teu amigo. Primeiro relacionamento sobre o qual Salomão fala é sobre amizade. O teu amigo. E amizade na Bíblia é tratada de forma muito séria. A palavra de Deus, quando fala a respeito de amizade, trata como um nível de relacionamento extremamente precioso. Ao ponto de, em alguns momentos, Deus, querendo ilustrar a relação que ele tinha com algumas pessoas, ele usa essa figura da amizade. Jesus disse em um determinado momento para os seus amigos ou para os seus discípulos, eu não chamo vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigo. Na Bíblia, a amizade é tratada de forma muito preciosa, ao ponto da Bíblia dizer que relacionamentos de amizade, se cultivados da maneira correta, eles podem ter a graça de até mesmo superar laços consanguíneos. Provérbio 17, versículo 17, a Bíblia diz, em todo tempo ama o amigo, mas na angústia nasce o irmão. A Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. A amizade é coisa séria. A Bíblia faz questão de mostrar o valor que essa relação tem. Como eu disse, citando também Provérbios, há amigos que são mais chegados do que irmãos. Nós, se não vigiarmos o nosso coração, a gente acaba não tratando dessa relação ou a valorizando como a Bíblia diz que ela deve ser valorizada. Amigos são presentes de Deus para nós. Amigos são graça de Deus manifesta a nós. Ter amigos é algo precioso e muito valioso. A palavra de Deus, como eu citei há pouco, diz que existem amigos ou irmãos podem nascer de dois úteros diferentes. Irmãos podem nascer no útero da mesma mãe, ou irmãos podem nascer do útero da angústia compartilhada. A Bíblia diz que em todo tempo ama um amigo, mas na angústia nasce um irmão. Amizades que permanecem em meio à angústia podem fazer com que o laço se aproxime de tal maneira que aquele alguém possa ser visto por mim e cuja vida possa ser compartilhada como um irmão verdadeiramente. Amizade é coisa séria. Como eu disse, na perspectiva bíblica, Deus coloca a amizade num nível extremamente elevado. Amigos são relacionamentos por escolha. Pessoas com quem a gente tem coisas em comum, afinidades, pessoas que compartilham conosco momentos significativos da nossa vida. E é importante destacar que são por escolha. Você já deve ter passado pela experiência de alguém dizer, rapaz, você precisa conhecer o fulano de tal, é meu amigo, cara, gente boa, cara, você precisa ser amigo dele. A gente conhece e não necessariamente essa conexão se estabelece. Não tem como a gente importar um amigo para o coração do outro. É uma relação que tem meios e também está presente o componente da escolha. Amizade é algo extremamente importante e valioso. Ouça, por favor. A Bíblia diz para nós, Salomão escrevendo, que existe um cuidado que a gente deve ter com os nossos amigos. Ele diz assim, não abandones o teu amigo. Salomão está dizendo que na nossa relação de amizade é possível que a gente tenha afastamentos, e eles são naturais. Pessoas que fizeram parte da nossa vida, que foram fundamentais para nós, mas que por alguma circunstância a gente se afastou. A gente se afastou por questões geográficas. Você tinha um amigo muito próximo, você mudou de cidade, ele está em outra cidade, e é natural que com o tempo a gente vai de alguma maneira diminuindo o contato. A gente tem mudanças, por exemplo, com relação a status. Se você tinha, por exemplo, amigos na época que você era solteiro, gente parceira que a gente caminhou junto, mas à medida que a gente se casa,
É natural que haja agora uma mudança na nossa configuração de vida. E aqueles amigos da época de solteiro, agora que a gente casou, essas relações, elas vão se modificando, a gente vai aglutinando outros relacionamentos, a prioridade passa a ser a esposa, e é possível que a gente tenha um certo afastamento. Mudanças que acontecem mesmo depois dessa mudança inicial de status. Amigos que a gente tinha quanto casal que não tinham filhos. A partir do momento que a esposa engravida, a partir do momento que a gente tem filhos, as relações também se modificam. E coisa chata é conviver com gente que está esperando bebê. É desafiador para quem não tem, porque só se fala disso, só se fala de parto, só se fala de configuração, só se fala disso. É natural que essa mudança aconteça. A gente saía depois do culto, saía depois da empresa, saía depois de um determinado momento, 10 horas da noite era tranquilo, a gente ia, ficava até meia-noite na pizzaria com uma criança de 2 anos, agora não dá mais para fazer isso. Agora a gente escolhe o restaurante não pelo cardápio, a gente escolhe baseado no se tem parquinho ou não. E isso vai mudando a nossa configuração. Existem várias mudanças que acontecem na nossa vida que fazem com que a gente, de alguma forma, possa encontrar ou experimentar afastamento dos amigos. Afastamento é natural. O que Salomão diz é o que não pode fazer parte da nossa vida. É a realidade do abandono. E a ideia aqui de abandonar é colocar em um lugar, como alguém que descarta alguma coisa. Eu não quero mais esse celular, então deixa eu deixar aí. E seguimos a nossa vida sem ter em perspectiva aquilo algo ou aquele celular como algo que foi valioso para mim. Salomão diz, você tem amigos? Valorize, porque são bênçãos de Deus. Porque amigos são presentes do Senhor para nós. Amizade é coisa preciosa demais. Amigos são aqueles que são colocados no nosso caminho, por Deus no nosso caminho, para nos aconselhar. Você provavelmente tem amigos que te aconselham. Gente que tem o ouvido aberto para ouvir nossas queixas, nossas dores. Amigos são aqueles que nos ensinam. Quanta coisa a gente aprendeu a partir da convivência com pessoas que são nossos amigos preciosos para nós. Amigos que nos ajudam. Gente que a gente pode ligar a qualquer hora da noite sabendo que esse cara, se eu precisar, vai me socorrer no momento que eu tiver essa dificuldade. Amigos são pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos alegrar. Você tem amigos que te alegram? Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro, eu vim de lá, chamado Ailton. O Ailton é um parceiro muito querido. O Ailton, todas as vezes que eu vou para o Rio de Janeiro, ele que me pega no aeroporto e me leva para os lugares. Ailton é um cara que não me ajuda em nada. Ailton é um cara que não me ensina nada. Ailton é um cara que me aconselha quase nada, mas o Ailton é um cara que me alegra. Pensa num cara divertido. Eu entro no carro, eu vou dando risada, o tempo que a barriga chega a doer de tanta história que aquele cara tem. Bálsamo de Deus. Gente que traz alegria para o nosso coração. Amigos são aqueles que têm o poder maravilhoso de nos transportar em muitos momentos do nosso mundo de angústias para um outro mundo. Há 4 anos atrás, eu estava enfrentando uma crise muito pesada. Desafios de todos os lados. Liguei para um amigo. Falei, brother, preciso conversar. Marcamos no restaurante. Era um período pré-Copa do Mundo. Fomos para o restaurante. Liguei para ele, falei, estou aqui, onde é que você está? Ele falou, cara, estou numa mesa meio escondida assim no canto. Eu fui, me sentei. Do que eu sentei na mesa, ele disse assim, antes de você falar qualquer coisa, vamos fazer um negócio? Eu falei, o que é? Ele meteu a mão na mochila que ele tinha, tirou 2 álbuns da Copa do Mundo e uns 300 pacotes de figurinha. Antes de você falar qualquer coisa, vamos colar figurinha. A gente foi abrindo o pacote, pegando figurinha, juntando, passou uma criança, figurinha, sai demônio, é nossa. E fomos, e cola daqui, cola de lá, e baixa o aplicativo, e entra, e marca, e repetida, e não sei o quê. Depois que a gente fez aquela festa, o bolo de repetida, álbuns colados, ele olhou para mim e falou assim, o que você queria falar mesmo? Deixa pra lá. Amigos são presentes de Deus, que muitas vezes têm esse poder de nos tirar do nosso mundo de angústia e nos transportar para um outro lugar. Naquele momento, a minha alma foi descomprimida a partir daquele gesto simples daquele amigo. Salomão diz, não abandones o teu amigo. Porque a amizade é um relacionamento por escolha, dói demais quando a gente se vê abandonado por um amigo. Essa noite, Deus me trouxe aqui com uma missão muito clara. Convidar você a ativar a sua memória. Porque alguns de nós que aqui estamos aqui porque Deus usou pessoas que foram amigos preciosos na nossa vida. Alguns dos senhores que aqui estão trabalham na empresa que trabalham hoje por causa da indicação de um amigo.
Alguns de nós estão casados com a mulher que temos casado hoje por causa da intermediação de um amigo. Alguns de nós vieram à fé por conta da indicação de um amigo que nos convidou para vir num encontro como esse. E é natural que com a vida, as mudanças que vão acontecendo, a gente tenha afastamentos. Afastamentos não é um problema. O problema é quando a gente abandona, quando a gente se esquece, quando a gente tem o nosso coração esvaziado de gratidão. E há alguns amigos que Deus colocou na nossa vida e que nos abençoaram em momentos preciosos, fundamentais, que talvez por conta da nossa correria, sem se dar conta, nós fomos abandonando. Gente que talvez precise de uma ligação nossa essa semana. E o que a gente vai dizer apenas é: eu estou entrando em contato contigo para dizer que você foi um amigo precioso que Deus colocou no meu caminho. Salomão diz: não abandones o teu amigo. Você tem um amigo, alguém que Deus te abençoou com a graça de ser um instrumento dele em diversas dimensões para te abençoar. A ordem é: não abandone. Segundo nível de relacionamento. Primeiro, Salomão fala do meu amigo. O segundo nível de relacionamento, Salomão diz assim: nem o amigo do teu pai. Salomão está dizendo o seguinte: o mesmo nível de importância que eu dou para as minhas relações, para os amigos que eu escolho, eu devo dar para aqueles amigos que são preciosos para a gente que é importante para mim. Salomão diz assim: não abandone o teu amigo, nem o amigo do teu pai. O amigo do pai é aquele relacionamento por tabela. É aquilo ou aquele que é precioso para a gente que eu amo. E ouça, querido, nós, se não vigiarmos o nosso coração, somos facilmente tomados por uma das marcas que a Bíblia diz que é marca do coração do homem do tempo do fim. Em 2 Timóteo capítulo 3 ele fala disso. Ele diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, egoístas. É impressionante como nós temos a tendência de querer que todos valorizem o que é importante para nós, mas muitas vezes não movemos um palmo para valorizar aquilo que é importante para o outro. Salomão diz: você tem os seus amigos? Não abandona, não. Gente que Deus abençoou e colocou na tua trajetória de vida, tenha o cuidado de não abandoná-los. Segundo, não abandones o amigo do teu pai. O que é o amigo do pai? O amigo do pai é a escolha de gente que eu amo. Meu pai tem preferências que são absolutamente diferentes das minhas. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade. Tem gente aqui que gosta, mas para mim é um problema. Eu não gosto de pescar, irmãos. Eu detesto pescar. Pescar me estressa. Tem gente que gosta. Meu pai gosta tanto de pescaria que meu pai assistia anos atrás, hoje eu nem sei se existe mais, um programa chamado Pesca e Companhia. O que é o programa Pesca e Companhia? Nada mais é do que um documentário sobre um monte de gente que entra dentro de um barco, navega durante horas, chega num determinado lugar, passa horas tentando encontrar um peixe, pega esse peixe e depois solta. Não é assim? Para mim que não gosta de pescaria, isso não faz o menor sentido. Mas para o meu pai, isso é importante. Salomão diz: valorize os seus amigos, mas valorize os amigos do seu pai. Gente que você ama, que tem preferências e relações, que a gente deve ter um olhar atento nesse sentido. Se, como eu disse, se a gente não vigia, a gente se torna egoísta. Queremos que tudo gire ao nosso redor, queremos que a família valorize o que é importante para nós, queremos que os filhos valorizem o que é importante para nós, mas nós não valorizamos aquilo que é importante para eles. Eu tive a grata experiência de conviver com o meu bisavô. Durante alguns anos, meu bisavô morou conosco na nossa casa. E eu me lembro que uma das coisas que me irritava profundamente no meu bisavô, um paraibano, meu bisavô todo o final do dia, mais precisamente às 19 horas, ele se sentava no sofá da sala, eu era criança, ele pegava um rádio que ele tinha de pilha e ouvia a Voz do Brasil, solenemente todos os dias, em Brasília, 19 horas. E o problema é que meu avô não fazia isso em qualquer lugar, ele fazia na sala, no sofá da sala. Eu queria ligar a televisão para ver desenho, para ver outra coisa, minha mãe dizia: não pode, porque seu bisavô vai ouvir a Voz do Brasil. Que raiva que eu tinha naquele troço. Eu me lembro de um dia que eu sentei do lado do meu bisavô e ele estava lá com o rádio no ouvido. Eu falei assim: vô, o que o senhor está ouvindo? Você está ouvindo a Voz do Brasil. Eu falei: isso é importante? Isso é muito importante. E ele começou. Cada notícia, cada anúncio que dava, ele dizia: está vendo isso aqui? Isso aqui é um problema. Na minha época, na época da UBN, na época do Arena, na época de não sei o quê.
E ele foi falando e contando e se empolgando. Algum tempo depois, menos de um mês, meu bisavô veio a falecer. E sabe qual é a lembrança mais viva que eu tenho na minha memória? Foi daquela 1 hora que eu estava sentado no sofá, participando daquilo que era importante para ele. Não abandones o amigo do teu pai. O que a Bíblia está dizendo é: gente que você ama, tem coisas que são importantes para eles. Trate isso como você trata aquilo que é importante para você. Você tem filhos? Quantas vezes nós queremos que os nossos filhos valorizem aquilo que é importante para nós? No ambiente da nossa casa, simbolicamente falando, nós tocamos a nossa música numa caixa de som alta. Mas quando os outros querem ouvir a sua música, nós botamos os nossos fones de ouvido. Nós queremos que todo mundo veja, valorize e participe do que é valioso para nós, mas nós não nos envolvemos com aquilo que é importante para o outro. Eu tenho 3 filhos, um de 12, uma menina de 7 e um mais novo de 3 anos. Alguns dias atrás, minha esposa saiu junto com os 2 meninos para fazer uma determinada coisa na rua. Ficamos eu e a minha menina em casa. Ela disse: papai, que bom, ficamos só nós 2. Eu falei: o que a gente vai fazer? Eu falei: o que você quer fazer? Ela disse: eu quero brincar. Eu falei: sim, filha, vamos brincar sim. Eu falei: papai, a gente vai brincar de um negócio sensacional. É, papai, é. Quando minha esposa saiu, eu sentei com ela no sofá, liguei a televisão, liguei o videogame, dei um controle na mão dela, peguei um outro controle e disse: a gente vai jogar futebol na televisão. Eu falei: você pode escolher o time que você quiser, eu sou o Vasco da Gama. Ela escolheu: pai, qual que é bom? Qualquer um, pode colocar qualquer um aí. Aí ela foi, escolheu. Quando estava 6-0 para mim, ela olhou e falou: pai, isso não é legal. Como assim? Seu pai? Estou doando tempo para você? Eu, um homem de Deus, estou gastando essa tarde jogando videogame com a minha filha. Eu falei: por que você não gostou? Eu não queria fazer isso. Desliguei o videogame. Falei: para o que você quer fazer? Eu quero brincar de chá com as minhas bonecas. Tempo de qualidade não é o tempo que a gente passa com alguém. Tempo de qualidade é o tempo que a gente gasta dando prazer ao outro. Pastor, eu não saio de casa. Eu sou um homem muito presente no ambiente da minha casa. A pergunta é: você doa tempo para aquilo que dá prazer ao outro? Você valoriza o que é importante para o outro? Salomão diz: o seu pai tem amigos, valorize. Como pastor, eu tenho a difícil missão de ir a velórios com muita frequência. A semana teve mais um. E sabe, com o tempo, a gente, penso que consegue perceber um pouco a diferença entre dor ou tristeza e desespero. A tristeza, a dor, ela é a angústia de quem sabe que, olhando para o caixão, sabe que não vai poder mais fazer aquilo que fazia e por isso sente dor. No velório que eu tive agora, o rapaz dizia: não vou poder mais abraçar meu pai como eu fiz semana passada. Não vou poder levar meu pai para passear como eu fiz mês passado. É a dor de quem sabe que não vai poder mais fazer o que fazia. O desespero, ele é a dor de quem sabe que não dá mais tempo de fazer o que tinha que ser feito e não fez. Valorize o que é importante para o outro. Gaste ou invista tempo de qualidade. Sua esposa, seus filhos, pessoas que são preciosas para você. Quanto tempo faz que a gente não sai da nossa vida egoísta e se desloca para fazer algo que seja precioso para o outro? Pastor, mas isso é chato pra caramba. Eu sei, cara. Eu sei que é desgastante. Eu sei que muitas vezes vai causar em nós. Mas a gente precisa ter o foco no seguinte: eu preciso aprender a valorizar o que é importante para o outro. Eu sou vascaíno. Todos, uma boa parte, sabem disso. Me lembro que quando meu filho mais velho fez 7 anos de idade, fui com ele no shopping e falei: vamos lá, vou comprar um presente para você. Falei: onde é que você quer ir? Pai, me leva na loja de esportes. Eu fui, entrei com ele. Eu falei: o que você quer? Ele disse: pai, eu quero um presente. O senhor dá para mim? Eu falei: dependendo do valor, posso. Não, pai, o senhor pode pagar sim. Eu falei: o que era? Eu quero uma camisa de futebol. Eu falei:
camisa de futebol? Legal, cara, bacana. Acho que aqui a gente não vai encontrar do Vasco, não. Falou, pai, eu quero do Corinthians. Caramba, cara, como é que faz? Corinthians. Valorize o que é importante para o outro. Valorize o que é importante para o outro. Algumas vezes, a nossa família está doente. E parte dessa doença é fruto do nosso egoísmo. Valorize o que é importante. Terceiro, primeiro, Salomão diz, não abandones o teu amigo. Segundo, Salomão diz, não abandone o amigo do teu pai. Valorize o que é importante para você e valorize o que é importante para o outro. Terceiro, Salomão diz assim, não entre na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. O terceiro nível de relacionamento que Salomão coloca é relacionamento sanguíneo. Salomão fala do irmão. O irmão é um amigo ou o relacionamento que a gente não escolheu, mas que Deus escolheu para nós. Quem tem irmãos aqui sabe o quanto é desafiador viver em família. Irmão é uma bênção muitas vezes, mas também é ou é o motivo pelo qual a gente tem profundos estresses. Eu tenho apenas uma irmã, 3 anos mais nova do que eu, e que desafio é? Minha irmã é completamente diferente de mim. Eu sou uma pessoa, por natureza, tímida. Fora do púlpito, eu sou alguém com dificuldade de falar. Eu fico num canto 2 horas, sem ninguém puxar assunto, eu fico na minha ali. Minha irmã é o tipo de gente que ri batendo palma. Para fazer mais barulho, para chamar mais atenção. Cara, que desafio lidar. Quantas vezes eu disse para minha mãe, mãe, pode contar, ela é adotada, não é? Pode falar para mim, eu não vou falar para ninguém, não. Completamente diferente. Salomão diz assim, o teu irmão, o relacionamento que Deus criou para você, alguns deles, quando a gente chegou, já estavam, outros chegaram depois. Salomão diz uma coisa curiosa, Salomão diz assim, não entre na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Isso é louco, porque na hora da adversidade, na hora do problema, a ordem bíblica deveria ser, vai para a casa do teu irmão. Só que a ideia que Salomão está colocando aqui no verbo que ele usa de entrar, não é a ideia de entrar por uma porta que eu já abri, uma porta comumente aberta. A ideia do entrar aqui é não deixe para entrar, ou tentar abrir a porta da casa do seu irmão no dia da sua adversidade. O que Salomão está dizendo é o seguinte, não deixe para querer aprofundar vínculos, criar relacionamento no dia que a adversidade bater sua porta. Quando você estiver na angústia, não deixe para entrar nesse dia na casa do teu irmão. O que Salomão está dizendo para nós? Que é possível que a gente lide com a nossa família, irmãos, parentes, com um distanciamento que muitas vezes é reflexo de indiferença do nosso coração. Só que isso é um problema. Porque pode ser que chegue um momento na vida, e ele normalmente chega, em que a gente entra em dificuldade. E nessas horas, alguns de nós vão querer entrar pela porta da casa de gente próxima, ou de familiares. E pode ser que essa porta não se abra. Alguns dos senhores que estão aqui podem estar vivendo exatamente dessa maneira. A gente cria um relacionamento com a família extremamente distante e indiferente. E eu sei que é difícil lidar com família. Eu sei que a maioria dos cunhados são um porre. Eu sei que a gente tem umas tias que são chatas pra caramba. Eu sei que tem uns parentes fofoqueiros. Eu sei de tudo isso. Só que a orientação bíblica é: o vínculo não se sustenta apenas pelo laço sanguíneo. A gente tem que se esforçar por manter uma porta aberta. Uma porta aberta. Como é que é a sua relação com seus sobrinhos? Como é que é a sua relação com seus irmãos de sangue? Eu sei, a Bíblia diz, existem amigos mais chegados do que irmãos, mas a gente não pode deixar que as portas se fechem. Porque se a gente fecha a porta da relação familiar, se a gente se torna indiferente, o dia que a adversidade chegar, a gente vai ter dificuldade que essa porta se abra. Eu atendi, anos atrás na igreja, um rapaz cujo pai o abandonou quando ele era criança. Sempre viveu distante dele, moravam em cidades vizinhas, mas o pai era totalmente indiferente. Um dia, nesse dia que ele me ligou, ele disse: pastor, eu te liguei porque hoje é o dia mais feliz e o dia mais triste da minha vida. Eu falei: como assim? Ele disse que estava no trabalho, recebeu uma ligação, ele olhou no celular, estava escrito pai.
pai dele estava ligando. Nunca, ou pouquíssimas vezes tinha ligado. Ele atendeu o telefone e disse: oi pai, tudo bem? Tudo bem. Filho, eu estou te ligando que eu queria saber se eu poderia almoçar com você. Ele falou: pastor, meu coração parecia que ia explodir. Meu pai, que sempre distante, ligando para almoçar, disse: claro pai, óbvio, o horário do meu almoço é esse. Marcou um horário com o pai. Ele falou: pastor, o horário não passava. Eu imaginando que meu pai queria retomar o nosso relacionamento. O pai me encontrou na frente da empresa. Ele falou: pastor, eu fui no melhor restaurante que eu poderia pagar aqui na cidade. Levou, entraram no restaurante, os dois se sentaram, ele ansioso por conta daquilo que o pai queria falar. Pediram uma comida, o pai disse assim: filho, o meu assunto com você é rápido. Então antes que a comida viesse, eu já queria te adiantar. Filho, você trabalhou muitos anos naquela empresa X, né? Sim, pai, trabalhei. Eu soube que você foi mandado embora, né? Fui mandado embora, pai, há um tempo atrás. Eles te pagaram direitinho? Pagaram sim, graças a Deus. Filho, o motivo pelo qual eu te liguei é porque o pai está passando por uma dificuldade financeira muito grande. E como eu sei que você recebeu uma boa indenização, eu queria saber se você poderia me emprestar X valor. Ele falou: pastor, chegou no gabinete da igreja chorando. Falou: pastor, não sei se eu fiz certo ou eu fiz errado. Mas quando meu pai falou isso, eu levantei da mesa e saí. Ao longo de todos esses anos, meu pai nunca me ligou. Meu pai, a gente nunca tomou um café. Meu pai nunca foi me visitar. Meu pai não foi no meu casamento. Mas o dia que ele precisava de dinheiro, ele veio atrás de mim. Salomão diz: não entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Porque se você for tentar passar pela porta no dia que você estiver mal, pode ser que essa porta não se abra. A gente às vezes tem a sensação de que nunca vai precisar de família. A gente às vezes tem a sensação de que a gente construiu uma estrutura que nos torna independentes. Mas ouça, pelo amor de Deus, a gente não tem controle sobre os desafios da vida. Por isso, mantenha portas abertas. Em último lugar, Salomão diz: não abandones o teu amigo. Cuida daquilo que Deus colocou no teu caminho como uma amizade preciosa. Não abandones o amigo do teu pai. Valoriza o que é importante para o outro. Não deixa para entrar na casa do teu irmão no dia da tua adversidade, porque a porta pode se fechar. Em quarto lugar, ele diz assim: melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Salomão constrói uma frase que ela parece sem sentido. Salomão diz: melhor é o vizinho perto. Para ser vizinho tem que estar perto. Eu moro em Londrina, você mora em Maringá, não posso dizer que você é meu vizinho. Vizinho é uma relação de proximidade geográfica. Só que Salomão enfatiza, ele diz: melhor é o vizinho perto, porque é possível que a gente viva muito próximo geograficamente de alguém, mas a gente esteja longe no que diz respeito a relacionamentos. Muitos de nós moram em estruturas verticais. Nós, muitas vezes, dividimos metros quadrados muito próximos com gente. Você abre a porta, se você bobear, você já está na porta do outro, no prédio. Vizinhos. Pessoas que moram ao nosso lado, pessoas que a gente compartilha o condomínio, a rua, parede com parede, gente que a gente divide, por exemplo, o ambiente de trabalho, gente muito próximo de nós geograficamente, mas que muitas vezes nós não nos importamos em fazer com que os vizinhos, perto geograficamente, sejam próximos de alguma forma relacionalmente. Essa falsa sensação de eu não preciso de ninguém. Isso vai criando muitas vezes barreiras que são desafiadoras e complicadas. Salomão diz que é melhor o vizinho perto do que o irmão longe. Por quê? Porque existem crises que nos visitam. E o socorro não é de quem é mais capacitado. O socorro é de quem está mais perto. Eu não sei o que pode acontecer. E quando o desafio vier, se eu tiver alguém mais próximo com quem eu posso contar, esse alguém pode ser um instrumento de socorro para mim. Como é que nós temos desenvolvido as nossas relações com pessoas que estão próximas de nós geograficamente? Algumas vezes a gente é uma bênção na igreja, mas a gente é um ogro no que diz respeito às nossas relações fora daqui. Alguns de nós são muitas vezes mal educados, alguns de nós são ignorantes, alguns de nós não têm nenhum tipo de cortesia para com aqueles que estão próximos de nós. Gente que sequer sabe da nossa fé. E a nossa fé não é conhecida porque eles não nos veem carregando uma Bíblia, mas eles não veem marcas dessa fé nas nossas relações. Quantos de nós às vezes são um problema no trato com as pessoas que estão próximas?
Salomão diz, o vizinho é melhor que você tenha perto, porque quando a angústia chegar, a gente precisa ter gente próxima que seja alguém a quem a gente possa recorrer. Nenhum de nós tem controle sobre os desafios do amanhã. Por isso, que a gente seja um instrumento de bênção. Que a gente seja alguém que as pessoas olhem e possam dizer, ali está um cara diferente. Ali está alguém que eu talvez não entenda muito a respeito da sua fé, mas eu sei que a forma com que ele vive transforma ele em alguém melhor. Que em nome de Jesus as pessoas mais próximas de nós tenham um testemunho positivo a respeito da nossa vida. Que a gente seja luz onde quer que a gente vá. Que a gente seja uma referência em nome de Jesus. Que a gente tenha interesse pela vida das pessoas que nos cercam. Que a gente entenda que o Senhor nos enche com a sua graça para que a gente derrame essa graça sobre outros. Igreja não é um ponto de chegada onde a gente vem para simplesmente descarregar as nossas dores. Igreja é um ponto de partida. Deus nos enche com o seu Espírito Santo para que a gente possa ser um instrumento dele para ministrar o que recebemos para as pessoas que estão ao nosso redor. Saindo daqui, a gente que a gente vai encontrar. Saindo daqui, a vidas que a gente precisa tocar. Saindo daqui amanhã na sua rotina de trabalho, Deus colocará gente próxima de você. E eu peço a Deus que gente perto geograficamente, a gente tenha o cuidado de dizer, eu preciso me aproximar também de forma profunda desse alguém. Porque eu sou alguém que tem a bênção de Deus para ser compartilhada. Salomão diz, aprenda a lidar com os seus relacionamentos. Essa noite eu quero, com a graça de Deus, convidar você e a mim para olharmos para dentro de nós e revermos algumas coisas. Primeiro, será que tem amigos que nós abandonamos ao longo do caminho? Talvez seja a hora de, terminando esse culto, você mandar uma mensagem para alguém. Talvez haja alguém que está aqui hoje, que em um determinado momento foi fundamental para abençoar a sua vida, e com mudanças que aconteceram na sua história, talvez a relação ela não esteja tão mais próxima hoje. Eu peço a Deus que você vá ao encontro desse alguém e diga, meu querido, eu só queria te dizer que você foi uma bênção para a minha vida. Isso cura, isso abençoa, isso alegra. Valorize o que é importante para o outro. Talvez Deus esteja chamando você para reconfigurar sua agenda essa semana. Chegar em casa e dizer para sua esposa, amor, aquele negócio que você tinha falado que queria fazer, eu vou te levar, eu vou junto contigo. Mas você falou que é chato pra caramba. É importante para você, é importante para mim. Talvez seja a hora de você sentar com o teu filho e dizer, vamos lá, me dá esse fone de ouvido aí, o que você está ouvindo? Me fala dessa banda aí. Pô, pai, mas eu acho que o senhor não gosta. Não, mas é importante para você, eu quero saber o que é isso. Teus amigos, qual é o próximo dia que você vai para o lugar tal? Eu vou te levar lá, eu vou junto contigo, eu quero participar com você. O que é importante para você, eu quero valorizar. Que o Senhor nos ajude a retomar laços familiares, seus irmãos, seus parentes, seu pai. Quanto tempo faz que você não visita seu pai? Quanto tempo faz que você não liga para sua mãe? Quanto tempo faz que você não vai na casa daquele tio? Quanto tempo faz que você não participa daqueles encontros da família? Eu sei, é desafiador, mas não deixe para entrar na casa dos irmãos no dia da adversidade. Vizinhos, talvez seja a hora de você mudar a forma com que você lida com as pessoas que estão próximas geograficamente de você. Quem sabe, aquele seu vizinho que tem... É difícil, talvez você já tenha convidado ele para vir na igreja, nunca veio. Chama ele para ir na confraria. Pô, vamos lá, cara, vai ter um encontro lá. É um negócio, não tem nada de... Vai ser muito legal. O pessoal da igreja. Talvez seja o momento da gente mudar a forma com que a gente lida com as nossas relações. Porque muitas vezes nós estamos reclamando de problemas, mas a causa dos problemas é o nosso coração endurecido. O coração do problema, muitas vezes, é o problema do nosso próprio coração. E Deus nos ensina. Que Deus nos dê a graça de lidarmos da forma correta com os relacionamentos que Ele nos deu, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Sentado como você está, feche seus olhos. Eu quero orar junto com você. Eu quero pedir a Deus que nos faça lembrar de onde nós estamos errando. Que o Senhor traga à nossa mente, memória e coração as negligências que precisam ser corrigidas em nome de Jesus. Pai querido, eu te louvo pela Tua palavra que é verdade. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, me ensina a lidar com os meus relacionamentos. Senhor, se há algum amigo no caminho que eu abandonei, Senhor, me faz lembrar. Senhor, me dá a humildade, a graça, enche o meu coração de gratidão para manifestar a bênção que esses amigos foram na minha vida. Eu só estou onde estou porque o Senhor usou pessoas que
que foram teus instrumentos para que eu chegasse até aqui. Que eu não seja ingrato. Que eu seja, Deus, alguém visitado pela tua graça e arrebato. Senhor, me ensina a valorizar o que é importante para o outro. Há coisas que meus pais amam e que para mim não faz sentido. Há coisas que meus